Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professora Anne, vou trabalhar matemática com vocês e hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Tiago. Tudo bem, Tiago? Vamos lá então? Vamos para os nossos recadinhos, tá? Pessoal, o primeiro recadinho é sobre o Classon. É importante que quando vocês forem clicar lá para fazer os exercícios, não esqueçam de clicar em enviar. Porque só enviando a atividade é que você de fato vai confirmar a sua presença, ok? O outro recadinho é com relação ao Meet. Então, provavelmente o seu professor, sua professora já está fazendo as aulas via Meet. Se você ainda não localizou os horários dessas aulas, por favor, entre em contato com os professores, com a direção, para você acompanhar essa aula, tá? E caso você esteja tendo dificuldades em acessar as aulas, em assistir às aulas, entre também em contato com a escola para que você pegue as atividades impressas. Não fique de fora, nós já estamos encerrando, né? Estamos quase lá, fechando o nosso ano letivo, então é importante que você, nesse momento, procure a ajuda da escola caso você precise. Tudo bem? Pessoal, na aula passada, nós falamos sobre um conceito muito importante na estatística, que é o conceito de amplitude. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando de estatística, mas vamos falar de dois conceitos também muito importantes, que é a população e a amostra. O que significa o conceito de população e amostra, tudo bem? Então veja. Vocês sabem que muitas vezes nós vemos assim no jornal algumas pesquisas. Por exemplo, eleições. Quando a gente passa por um período de eleição, é muito comum as televisões, as redes de televisão apresentarem pesquisas para mostrar para a população qual é o candidato que está ganhando, qual é o candidato que está perdendo. Então, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, nós utilizamos muito os conceitos de estatística, principalmente os conceitos de população e amostra. Outra pesquisa que a gente também utiliza muito é a pesquisa do censo. Lembra o que é a pesquisa do censo? Quando eles passam lá na sua casa, por exemplo, perguntando quantas pessoas moram na sua casa, qual é a renda mensal da sua família, qual é a profissão do seu pai, da sua mãe, quantos irmãos você tem. Então, esse censo, esse tipo de pesquisa, ela acontece no Brasil todo, em todos os estados do país, tá? Então é muito comum justamente para a gente conhecer mais as características de cada região brasileira. Vamos lá então para o primeiro conceito, população. Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos que podem ser pessoas, resultados e objetos. Então, por exemplo, quando o pessoal do IBGE passa lá na sua casa para fazer o censo, para perguntar quais são as características da sua casa, quantas pessoas, qual é a renda familiar. Na verdade, essas pessoas que fazem essa pesquisa, eles querem caracterizar melhor a sua cidade, o seu estado, o seu país. Para quê? Para que no futuro esse país, esse estado tenha mais recursos, tenha mais ajuda e possa se desenvolver melhor. Ok? Mas o que seria a população? A população seria o conjunto de todos esses elementos. Então, por exemplo, conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamada de população, tá? Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa eleitoral, se eu quero investigar, por exemplo, qual é o candidato que está à frente nas eleições, eu vou fazer uma pesquisa com pessoas que possuem o título de eleitor, tá? Qual é a principal característica que essas pessoas têm que ter em comum? Elas devem ser pessoas eleitoras, elas devem ter o título de eleitor. Eu posso fazer isso, por exemplo, posso fazer essa pesquisa, seria significativo eu fazer essa pesquisa, por exemplo, com um adolescente de 12, 13 anos? Não, porque ele não tem o título de eleitor ainda, ok? Então, lembra disso. Para ser considerada uma população, essa população, as pessoas que vão ser entrevistadas, elas têm que ter uma característica do interesse da pesquisa, ok? Isso é uma população. E o que seria a amostra?
A amostra é quando eu retiro uma pequena quantidade para ser investigada. Como assim, professora? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 60 milhões de eleitores, 60 milhões de pessoas que têm título. É muita coisa, é muita gente para eu investigar, é muita gente para eu sair perguntando qual vai ser o seu principal candidato. Então, o que eu faço? Eu escolho uma parte, eu escolho uma quantidade de pessoas para eu fazer a minha pesquisa. Só que essa amostra, ela tem que ser significativa. Por exemplo, eu sei que existem eleitores das mais diversas idades. Eu tenho eleitor com 50 anos, eleitores com 30 e 18 anos. Não vai ser significativo, não será uma amostra significativa se eu pegar eleitores só de 18 anos, por exemplo. Não, eu tenho que pegar uma quantidade de pessoas, né, de forma variada. Eleitores de 18, 30, 50 anos ou mais, ok? Então, tem que ser uma amostra significativa. Então, vamos ler o conceito? Quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar a pesquisa em uma amostra que represente essa população. Uma amostra é o subconjunto dos elementos da população. Então, a amostra, como a professora falou, é uma parte dos elementos da população. Essa parte eu também posso chamar de subconjunto, ok? Então, vamos lá, veja esse exemplo. Uma empresa farmacêutica é responsável pela produção de um medicamento vendido em cápsulas. O controle de qualidade dessa empresa precisa fazer uma pesquisa para verificar se as 10 mil cápsulas produzidas diariamente têm o mesmo tamanho. Então, imagina uma empresa, uma indústria farmacêutica que produz todos os dias 10 mil cápsulas de remédio. 10 mil é muita coisa, hein, gente? E vamos supor que você fez matemática, você estudou e você foi contratado para fazer o controle de qualidade dessa empresa. Eles querem que você verifique se essas cápsulas elas estão saindo exatamente do mesmo tamanho. É o padrão de qualidade da empresa. Poxa, será que você vai dar conta de ver essas 10 mil cápsulas num dia? Não. Então, você vai fazer essa pesquisa recolhendo uma amostra, uma parte dessas 10 mil cápsulas, ok? Então, veja, qual que é o objetivo da pesquisa? Lembra que para a gente utilizar esses dois conceitos de população e amostra, tem que ser uma pesquisa e ela tem que ter um objetivo, uma característica em comum. Qual era o objetivo? Fazer o controle de qualidade da produção de um determinado medicamento, ok? Qual é a característica? O que você está pesquisando nessa pesquisa? Você está verificando o tamanho das cápsulas desse medicamento, ok? Qual é a população? Então, a população é a quantidade total de cápsulas que é produzida num dia só. A população dessa pesquisa é de 10 mil cápsulas. E a amostra? Você não vai pegar as 10 mil cápsulas para estudar, você vai pegar uma parte, que são 150 cápsulas. Esses 150 cápsulas é o subconjunto da população, ou seja, é a sua amostra, ok? Olha o exemplo 2 agora, um exemplo muito comum. A prefeitura de uma cidade quer saber se as crianças e os adolescentes, que são aproximadamente 1.000 pessoas, frequentariam as escolas nos fins de semana para usar o espaço de forma recreativa, quadra e biblioteca. A prefeitura quer fazer uma pesquisa e para isso ela sabe que naquele local, naquele bairro, naquela cidade tem 1.000 adolescentes e crianças. Então eles vão sair perguntando ali para esses 1.000 adolescentes, para essas 1.000 adolescentes e crianças, se eles utilizariam a escola no final de semana de maneira recreativa, ou seja, usar só a quadra e a biblioteca. 1.000 pessoas é muita coisa. Então, eles vão fazer uma amostra, tá? Uma amostragem, ou seja, dessas 1.000 crianças e adolescentes, eles retiraram uma amostra de 30 crianças e adolescentes, para ter uma ideia se essas crianças e adolescentes vão utilizar a escola nos finais de semana. Então, veja, qual é o objetivo da pesquisa?
estudar a possibilidade de abrir essas escolas nos fins de semana. E qual seria a característica pesquisada? Verificar se crianças e adolescentes frequentariam esse espaço da escola, frequentariam ou não o espaço escolar de forma recreativa. E a população? 1.000 crianças. Só que a amostra é de 30 crianças e adolescentes. Lembrando que se a prefeitura entrevistar só 30 crianças, não seria uma amostra representativa, porque a população é um conjunto de crianças e adolescentes. Então a amostra, lembra sempre disso, a amostra ela tem que ser representativa, ok? Então veja o exercício 1. Em uma pesquisa censitária, foram entrevistados todos os médicos de um hospital, a fim de identificar as universidades que eles cursaram. Os dados levantados estão apresentados a seguir. Então, olha, a universidade cursada, a Universidade A, teve 34 médicos formados, Universidade B, 45 médicos e Universidade C, 21. Letra A. Observando os dados apresentados no quadro, quantos médicos trabalham nesse hospital? E letra B. Qual a porcentagem de médicos que estudou na Universidade A? Então a professora vai dar um tempinho para você tentar resolver esse exercício e eu já volto.
Vamos lá? Então veja, na letra A, ele pede para você verificar quantos médicos trabalham. A quantidade de médicos, você vai somar aqui, né? 34 mais 45 mais 21. Então, no total, são 100 médicos, que seria a população desse hospital, ok? Letra B. Na letra B, qual a porcentagem de médicos que estudou na Universidade A? Porcentagem, vocês já viram esse conceito. Então, veja, como que eu faço para achar a porcentagem? Então, nós temos 34 médicos de um total de 100, ok? Então, nós temos 34 vezes 100 dividido por 100. Quem que é esse 100 mesmo? Esse 100 é a minha população, que vai dar, então, 34%. Então, 34% desses médicos estudaram na Universidade A, ok? Então, vamos lá. Exercício 2. Em uma pesquisa de opinião, foram entrevistados ao longo de uma semana adolescentes que frequentam um determinado shopping para saber a preferência entre os tênis A, B e C, para lançar um novo modelo. E aí, o que aconteceu? Foi feita a pesquisa e esses foram os resultados. Aqui nós temos a quantidade de adolescentes que foram entrevistados durante o dia no shopping, tá? E aqui os dias da semana. Então, segunda-feira foram ali, né? Tem um quantitativo de 250 adolescentes na segunda-feira. Terça-feira, 405 adolescentes. Quarta-feira, 220. Quinta, 375. Então, lembra sempre que vocês têm que interpretar o gráfico, ok? Certo. E vejam então a pergunta do exercício. Se a pesquisa foi feita por amostragem correspondente a 10% dos visitantes, qual a quantidade de adolescentes entrevistados ao longo da semana? Ou seja, todos esses adolescentes que compareceram ao shopping na segunda ou na terça, nem todos foram entrevistados, só uma parte deles, apenas 10%. Ele está perguntando, está pedindo para você calcular quantos adolescentes foram entrevistados no total, ok? A professora já volta.
Vamos lá então? Veja, a professora colocou as informações aqui em forma de tabela. Na segunda-feira, o shopping teve 250 visitantes. Então, eu peguei 250 e multipliquei por 0,1. Quem que é esse 0,1? É o 10% em forma de número decimal. Olha só, lembra que 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. E 10 dividido por 100 é 0,1. Então, basta você pegar cada valor desse e multiplicar por 0,1 para saber quantos adolescentes foram entrevistados em cada dia, ok? Então, na terça, peguei o 405, multipliquei por 0,1. Então, 41 adolescentes foram entrevistados na terça. Na quarta, 22 adolescentes, né? 220 vezes 0,1, 22 adolescentes. 375 vezes 0,1, 38. 542 vezes 0,1, 54. 600 vezes 0,1, 60. E 515 dividido por vezes 0,1 vai dar 52. O que a gente faz então? Nós descobrimos por dia qual é a quantidade de adolescentes entrevistados. Agora a gente soma esses valores, tá? Então, a professora somou, essa soma deu 292, então significa que apenas 292 adolescentes foram de fato entrevistados, ok? Bom, então na aula de hoje nós falamos sobre o conceito de população e amostra parte 1. Na próxima aula nós continuaremos com esse mesmo conceito. Espero vocês. Um abraço!